disciplina matemática, que é redução ao primeiro quadrante. Então, para nós fazermos a redução ao primeiro quadrante, nós vamos aqui representar o círculo trigonométrico nós temos esse eixo, que é o eixo do cosseno, esse eixo vertical é o eixo do seno, e aqui nós temos o centro do círculo trigonométrico. Sabemos que esse ângulo é o 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Todos os arcos que estão nesse quadrante, eles estão entre 0 e 90. Então nós já sabemos, por exemplo, se o arco fosse 30 graus, vamos supor que 30 graus seja aqui. Então nós já sabemos quanto é o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e é positivo. Cosseno projeta aqui, o eixo dos cosseno positivo. Quanto é o seno de 30 graus? Meio. Se você projetar a extremidade de 30 no eixo do seno, cai acima, é positivo. Então isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Então, positivo, positivo. Agora, nós vamos supor que nós tenhamos agora um arco que seja de 120 graus. Então nós temos aqui a medida do zero, a origem, chegando à extremidade 120 graus. Então nós vamos determinar qual o valor do seno de 120 graus e qual o valor do cosseno de 120 graus. Ocorre que 120 graus não está no primeiro quadrante. Então, qual é a jogada para nós determinarmos o cosseno de 120 graus? É o que nós colocamos aqui. Vamos reduzir ao primeiro quadrante. Vamos passá-lo para o primeiro quadrante. De que forma? Observe se nós fizermos aqui uma linha paralela ao eixo horizontal, certo? Esse ângulo aqui, ó, vale 30 graus. Como ele é igual, isso aqui também vale 30. E é evidente que esse daqui vale 60. Por quê? 60 mais o 30 dá exatamente 90 graus. Então veja, se nós queremos determinar o seno, observe que o eixo do seno é esse eixo vertical. Nós queremos determinar o seno de 120 graus, nós vamos pegar a extremidade do arco, 120 graus, e vamos fazer com que essa extremidade seja rebatida para o eixo do seno. Então, esse valor aqui vai ser o seno de 120 graus. Ué, mas é o mesmo valor quando nós agora fazemos esse rebatimento desse arco aqui, ó, de 60, no eixo do seno, é o mesmo valor. Então, seno de 60 graus. Então, nós podemos dizer o seguinte: olha, o seno de 120, será que é igual ao seno de 60? Em valor
Observe que esse valor aqui é positivo. O seno de 120 no segundo quadrante, ele é positivo. Ele é jogado para cá. Nós vamos medir, ó. Então, positivo. E o seno de 60 também. Então, os dois valores são positivos. Então, não tenho nenhum problema em relação ao sinal. Seno de 120 tem um sinal mais, seno de 60 tem um sinal mais. E nós agora sabemos determinar o seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Então, nós podemos dizer que o seno de 120 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, nós vamos observar o seguinte. Para o caso do seno, agora, no segundo quadrante. Se nós quisermos saber quanto é o seno de um arco, que nós vamos aqui chamar de x, no caso seria o arco que está no segundo quadrante, o nosso x aqui é 120, mas esse arco nós estamos chamando de x. Será igual ao seno. Veja que para nós encontrarmos 60, a gente fez 180 menos 120. Se nós subtrairmos 180, subtrair de 120, vai dar esse arco aqui, ó, que é exatamente 60. Então, nós vamos dizer que é seno de 180 graus menos o x. Como os dois são positivos, nós vamos ter exatamente essa lei. Sempre que o arco estiver no segundo quadrante, o seno de x é o mesmo que o seno de 180 menos x. Agora, vamos aqui ver o cosseno. Então, nós vemos, no caso, o seno. Agora, vamos aqui passar para cima, e o cosseno de 120 graus. Veja que agora, quando eu falo de cosseno, vou mexer aqui, ó. Quando eu falo de cosseno, esse cosseno de 120, ele vai ser rebatido para o eixo do cosseno. Então a medida será isso aqui. Sempre nós vamos tirar agora esse valor, certo? E nós vamos ter exatamente isso aqui, ó, como cosseno de 120. Só que ele é negativo, observe que ele está do lado esquerdo aqui desse eixo. Então, vamos melhorar essa linha aqui, ó, vertical. E exatamente essa medida seria o cosseno de 60, também vai ser isso aqui, vai dar o valor absoluto, o mesmo valor, quer dizer, se nós, por quê? Porque isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Então, quando eu projeto esses dois pontos, essa medida é igual a essa. O valor é absoluto. Isso aqui é positivo. Então, nós podemos dizer que o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60 graus? Não, porque o cosseno de 120 é negativo. Eu tenho que olhar para o 120. Como ele é negativo, certo? E o cosseno de 60 é positivo, eu vou colocar aqui o menos. Por quê? Porque o cosseno de 120 vai ser esse cosseno de 60 negativo. Porque, na realidade, eu quero o cosseno de 120. Eu estou usando o cosseno de 60 como apoio. Então, será menos meio. Por quê? Porque o cosseno de 120 é negativo.
valor de medida absoluto é esse, né? Meio. Então nós devemos botar um menos ali. E da mesma forma, nós podemos dizer o seguinte: o cosseno de x, né? X no segundo quadrante, como aqui, certo? Então nós temos aqui, ó, o cosseno no segundo quadrante. Então, nesse caso, nós vamos ter o cosseno de x é menos o cosseno de 180 graus menos x. Então, no caso do cosseno, nós temos aquele menos, né? Por quê? Porque se o x está no segundo quadrante, ele é menos. Então, menos cosseno de 180 menos x. Bom, agora vamos verificar uma outra situação, que é quando o arco está no terceiro quadrante. Então vamos aqui, da mesma forma, vamos colocar aqui 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Vamos imaginar que eu tenha aqui um arco de 240 graus, quer dizer, ele começa no zero, vem até chegar a 240. Muito bem. Nós estamos querendo achar quanto é o seno de 240 graus. Observe que o eixo do seno é esse, certo? Esse eixo, quando eu projeto 240 graus aqui, ele vai ser negativo. Então, eu sei já que o seno de 240 é negativo. Agora veja o seguinte: se nós fizermos aqui uma linha aqui, ó, segundo diâmetro, esse arco aqui, que vai ser 240 menos 180, que dá 60 graus, se nós somarmos 180 com 60 dá 240, esse arco, esse ângulo, ele é oposto pelo vértice, é igual a esse aqui. Essa medida aqui é igual a essa. Então, quando eu projeto esse arco aqui, quando eu projeto esse arco que é igual para cá, essas duas medidas aqui, em valores absolutos, serão iguais. Só que aqui negativo e aqui positivo. Então, mas nós sabemos que o seno de 240 é negativo e o seno de 60 é positivo. Então eu vou colocar aqui seno de 60 graus. Seno que você está vendo que é negativo. Então vai dar quanto? Menos seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Você observa o seguinte, que o seno de 240, você fez o quê? 240 menos 180 graus. Vai encontrar 60. Não é isso? Então você pode afirmar que o seno de 240 é o menos o seno de 240 graus menos 180 graus, que vai dar o menos seno de 60, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, como nós fizemos aqui, para o seno no terceiro quadrante, o que nós vamos ter? Se o arco x está no terceiro, então o seno de x no terceiro, ele é negativo, e eu posso colocar seno de
x menos 180. Então, toda vez que o arco estiver no terceiro quadrante, o seno de x é dado por menos seno de x menos 180 graus. Agora vamos olhar para o cosseno de 240 graus. No caso do nosso cosseno, nós vamos projetar 240 no eixo do cosseno. Vai ser essa medida aqui, essa medida aqui, que é o cosseno de 240. Se nós projetarmos o 60, essa medida aqui vai ser o cosseno de 60. Um detalhe, aqui é positivo e aqui é negativo. Os valores absolutos são iguais, porque na realidade eu estou projetando esse arco de 60, vai cair aqui, aqui eu estou projetando o arco de 60 que vai cair aqui. Então, se eu perguntar quanto é o cosseno de 240, eu também tenho que estar olhando para o sinal desse cosseno de 240. No terceiro quadrante ele é negativo. E vou precisar fazer o mesmo, 240 menos 180, para encontrar esse 60, que vai ser exatamente isso aqui. Embora o nosso desenho ele não apareça, pode estar mostrando isso aqui não é igual, mas esses valores de medida aqui serão iguais, né? Apenas mudando o sinal, o relativo que é diferente. Então, quando nós olhamos para o cosseno de 240, nós podemos dizer que é igual a menos o cosseno de 240 menos 180, 60. Então, o cosseno de 240 é menos o cosseno de 60 meio. Então, para o cosseno, quando ele está no terceiro quadrante, nós temos que fazer o seguinte: o cosseno de x é igual a menos, porque está no terceiro quadrante, o cosseno de 180 graus, ou melhor, x, que é o arco, menos 180 graus. Então, o cosseno de x é menos o cosseno de x menos 180 graus. X é maior que 180. Veja, quando ele está aqui, ó, ele é maior que 180. Então, x menos 180 graus. Então, nós aqui mostramos quando o arco está no terceiro quadrante. Agora, nós vamos ver uma situação em que o arco está no quarto quadrante. Então, vamos colocar aqui, novamente, um círculo trigonométrico, certo? E aqui o eixo do cosseno, aqui o eixo do seno, e vamos colocar um arco aqui no quarto. Então, 0, 270, vamos colocar o seguinte: 5, 7, 4, 11, 315 graus. 315 graus. Então, colocamos aqui 315 graus. Então, o arco começa no zero, faz essa leitura toda até 315 graus. Como nós podemos determinar o seno de 315 graus? Então, vamos projetar 315 graus no eixo do seno. É negativo. Agora, veja o seguinte: vamos fazer aqui uma linha vertical paralela a esse eixo do seno, esse eixo vertical. Então, essa medida aqui é exatamente igual a essa.
qual é essa medida? Essa medida, se eu quiser saber, eu pego 360, que é uma volta completa, 360, e subtrai 315. Então, se eu fizer 360 menos 315, 360 tiro 315, eu vou ter esse arco aqui. Esse arco é igual a esse. Exatamente igual, porque eu fiz essa linha que é paralela a essa. Agora, o seno de 315 graus, que é negativo, na realidade, esse valor aqui, se eu projetar ele aqui, ele vai ser positivo. Mas o que faz ele ser negativo, porque na realidade eu estou querendo o centro de um arco do quarto quadrante, que é o 315. Então, menos, aqui nós vamos dizer que é, deixa eu mudar aqui, menos o seno de 360 menos 315. Então, é menos o seno de 360, tira 315, 45 graus. Então, o seno de 315 graus é igual a menos o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, quando o seno está no quarto quadrante, o que ocorreu quando eu quero o seno de x? Veja, isso aqui é o arco x. Se x está no quarto quadrante, o seno dele é negativo. Menos negativo. Seno de, quando eu quero saber que arco é esse, eu vou pegar 360, subtrair o 315 graus, né, ali. Só que, como agora o meu arco é x, eu vou fazer 360 graus menos o x. Então, o meu seno de x, onde x está no quarto quadrante, é menos seno de 360 menos x. Veja, aqui é o x, aqui é o x. Então, esse sinal menos, porque 315 graus está no quarto quadrante e o seno negativo. Vamos pensar no cosseno agora de 315 graus. Quando eu olho o cosseno, o eixo do cosseno é esse eixo horizontal. Então, quando eu olho para o cosseno de 315, eu tenho essa medida, que é no cosseno positivo, isso aqui é positivo. E é o mesmo que essa medida aqui, quando eu projeto ela cai aqui, também é positiva. Então, se eu olhar agora no cosseno, aqui vai ser mais. Poderia botar um mais. E vou fazer a mesma coisa. Cosseno de 360 graus menos 315 graus. Então, o cosseno de 315 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Os dois são positivos. Na realidade, eu estou olhando aqui. Então, se esse carinha é positivo, né, aqui ficou mais. Então, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Se nós quisermos agora o cosseno no quarto quadrante, né, estamos seguindo esse modelinho, o que a gente vai ter que fazer? O cosseno de x no quarto quadrante é positivo, que é o cosseno de 360 graus menos o x. Então, nós vamos ter o cosseno de x igual o cosseno de 360 graus menos o x. Então, nós precisamos, dentro desse conteúdo, saber transferir um arco que está no segundo para o primeiro, para calcular o seno e o cosseno,
do terceiro para o primeiro, para calcular o seno e o cosseno, do quarto para o primeiro, para calcular o seno e o cosseno. Então, nós temos aqui o seno, né? Quando nós colocamos aqui o seno no segundo quadrante, olha ali, seno de x é 180 menos x, cosseno do segundo quadrante, cosseno de x é menos cosseno de 180 menos x, seno no terceiro quadrante, seno de x é menos seno de x menos 180, cosseno do terceiro quadrante, cosseno de x é menos cosseno de x menos 180 graus, e no quarto quadrante, está aqui, o seno de x é menos seno de 360 graus menos x, cosseno de x é cosseno de 360 graus menos x. Eu acho que é muito difícil a gente estar memorizando essas leis, então o que a gente tem é que entender, certo, essa figurinha, de modo que quando eu estiver no segundo, eu consigo geometricamente perceber, tá, o que nós escrevemos aqui. Bom, nesse quadro aqui nós vamos apagar para fazer alguns exercícios. Então, vamos apagar isso aqui também, certo? E vamos calcular o seno e o cosseno de alguns arcos no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, vamos aqui fazer exercícios. Por exemplo, calcule. Letra A. Cosseno de 150 graus. Letra B. Cosseno de 330 graus. Letra C. Seno de 225 graus. Letra B. Seno de 150 graus. Então, colocamos aqui alguns valores, né, de arcos e cosseno, apenas para que a gente possa resolver essas questões dentro da parte teórica que nós fizemos. Então, vamos rapidamente observar o seguinte: esse 150 graus, certo? Ele está aqui, um rabisco aqui, se eu preciso fazer isso corretamente, bonitinho, não. Então esse carinha aqui, 150, está entre 90 graus e 180, então ele está aqui. Quando o arco está aqui, certo? 150 graus, o cosseno de 150 graus, quando eu projeto ele no eixo do cosseno, tem que saber se é o eixo do cosseno. Quando eu projeto ele aqui, ó, ele é negativo. Então ele é negativo. E eu preciso lembrar que para eu reduzir, eu vou fazer 180 menos 150, porque eu gero esse arco aqui e vai para lá. Então é menos o cosseno de 180 graus menos 150 graus, que é menos cosseno de 180 menos 150, 30 graus, que é menos cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos calcular o cosseno de 330 graus. Aqui é 270, aqui é 360 graus, então 330 está aqui no quarto quadrante. Cosseno positivo. Quando ele cai do lado de cá, o cosseno é positivo. Então eu já sei que esse valor é positivo. E se eu tenho aqui o 330 graus, vai ser esse arco que eu quero transportar para cima. Então é cosseno de
360 graus menos 330 graus, que é igual ao cosseno de 360 tira 30, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 positivo. Então, esse é o cosseno de 150 deu menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 330 deu raiz de 3 sobre 2. Vamos ver o seno de 225 graus. 225 está entre 180 graus e 270. Então está aqui, por aqui. Aí vamos ver o sinal do seno. O seno, esse eixo aqui, ó, quando eu rabisco para cá, eu vejo que ele é negativo, então eu vou botar menos. Quando ele está aqui, eu vou fazer seno dele menos 180. Porque eu vou precisar desse arco, quando eu fizer isso, ele cair para cá. Essa situação aqui, você vê o oposto pelo verso. Tem que fazer 225 menos 180. Cuidado para não fazer 270 menos 225. Está errado. É 225, o arco que está aqui subtraindo 180, que é menos o seno de. Então você vai ter quanto? 45 graus. E sabemos que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, só que é negativo por conta desse arco aqui está no terceiro quadrante, o seno é negativo. Vamos ver agora o seno de 150 graus. 150 está no segundo e o seno no segundo é positivo. Olha lá que o eixo do seno está para cima, positivo. E quando o arco está no segundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer 180 aqui, menos 150 graus, que é igual ao seno de 180 menos 150, 30, e o seno de 30 vai ser igual a meio. Então, nós estamos mostrando aqui para vocês alguns arcos, né, variando aqui os quadrantes, para calcular o cosseno e o seno. Seno de 30, cosseno de 60, meio, seno de 45, 2 sobre 2, cosseno de 32 sobre 2, cosseno de 32 sobre 2, cos 3 sobre 2. Então, nós aqui fizemos o exercício, né, mostrando a redução ao primeiro quadrante. Obrigado.